Por quase meio século, a Síria carregou a classificação mais grave de Washington. Agora, ele foi oficialmente removido. O presidente Ahmad al-Sharaa comemorou a decisão dos Estados Unidos de retirar seu país da lista de estados patrocinadores do terrorismo e agradeceu pessoalmente a Donald Trump. Esta é a Síria de hoje. Hoje, a Síria está se livrando de um fardo sombrio e arrancando um capítulo doloroso do seu passado para seguir um caminho de desenvolvimento e reconstrução. Construção e reconstrução. As sanções foram suspensas e as restrições removidas. A decisão entrou em vigor após uma revisão de 45 dias pelo Congresso. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que isso reconhece ações positivas e novos compromissos do governo de Assad para afastar totalmente a Síria do terrorismo internacional. A designação havia restringido a assistência dos Estados Unidos, assistência, exportações de defesa e transações financeiras, e continuava sendo um dos maiores impedimentos para bancos e empresas estrangeiras que consideravam fazer negócios na Síria. Esperamos que a remoção desse último obstáculo abra caminho, melhore a situação econômica e reconecte a Síria ao sistema financeiro e econômico global. Isso também ajudaria a aumentar o investimento na Síria. Mas a aproximação de Washington com a nova liderança síria continua sendo controversa. Al-Sharaa, conhecido como Abu Muhammad al-Julani, durante os anos em que comandou a Frente Nusra da Al-Qaeda na Síria, já teve uma recompensa de 10 milhões de dólares dos Estados Unidos por sua cabeça. Washington só retirou essa recompensa depois que ele depôs Bashar al-Assad em uma ofensiva relâmpago em dezembro de 2024. E seu histórico no poder só aumentou as preocupações em relação às minorias da Síria. 1.500 alauítas foram mortos em massacres sectários em março de 2025, envolvendo forças sob o comando do novo governo. Meses depois, 1.700 pessoas, a maioria delas civis drusos, foram mortas em Sueida. Israel alertou repetidamente contra a legitimação do governo de al-Sharaa. O ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, disse anteriormente que os novos governantes da Síria eram jihadistas e continuam sendo jihadistas, mesmo que alguns de seus líderes tenham colocado ternos. Para Washington, remover a designação é uma aposta de que o investimento e o engajamento internacional podem estabilizar a Síria após anos de guerra civil. Para seus críticos e muitas das minorias da Síria, a questão é se al-Sharaa e os ex-jihadistas ao seu redor realmente mudaram. Bem, quem está conosco agora é Brian Katulis, pesquisador sênior do Middle East Institute. Brian, isso é realmente uma reviravolta notável. Os Estados Unidos estão basicamente passando de tratar a Síria como um estado patrocinador do terrorismo para agora abrir as portas para investimentos. Então, quanta confiança você acha que Washington realmente deveria ter em Ahmad al-Sharaa e seu governo, considerando seu passado, seu histórico ligado à Al-Qaeda? Bem, é um tiro no escuro, mas é uma aposta que o presidente Trump tem feito basicamente desde que voltou ao cargo. Se você se lembra, em sua viagem ao Oriente Médio, em maio do ano passado, uma das primeiras medidas dele foi justamente se encontrar com o presidente al-Sharaa, e ele disse muitas coisas positivas e favoráveis sobre al-Sharaa. E eu acho que a estratégia deles aqui é tentar oferecer uma série de incentivos para induzir e motivar a liderança síria a governar de forma mais inclusiva. Mas é um tiro no escuro, considerando o histórico dele e o histórico de muitas pessoas em seu governo. E isso divide, como sabemos, os principais países da região. Israel está muito cético em relação a isso. Turquia e Arábia Saudita incentivaram essa iniciativa. Então, só o tempo dirá se esse tiro no escuro realmente vai dar certo e trazer estabilidade para a região. Certo, quero que você explique isso para os nossos telespectadores. Porque eu acho que há muita confusão sobre o motivo de Trump estar tão pronto e disposto a aceitar al-Sharaa como líder. E literalmente, você sabe, passar a mensagem que ele vem transmitindo, de que ele é um homem transformado, considerando o passado jihadista desse indivíduo. Acho que por dois motivos. Primeiro, vemos que nas negociações do presidente Trump com todos os líderes globais, ele realmente não se importa com valores. Ele não é uma pessoa que valoriza princípios democráticos. Há até ceticismo aqui nos Estados Unidos sobre se ele está preservando os próprios valores americanos. Então ele fica feliz em se encontrar com o líder da Coreia do Norte. Então, nesse sentido, ele admira o poder, em vez de admirar aqueles que realmente apoiam os mesmos tipos de valores que nós temos. E, simplesmente, você sabe, al-Sharaa era procurado pelos Estados Unidos há apenas alguns anos, mas agora ele tem poder, e o presidente Trump vai trabalhar com ele. Em segundo lugar, eu acho que a visão do presidente Trump para a região, você sabe, as pessoas focam nos objetivos dele de expandir os acordos de Abraão, nas suas mudanças confusas de posição em relação à política do Irã.
Mas, na verdade, ele tem dedicado muito tempo e atenção à Síria e ao Líbano no Levante. E ele quer realmente ajudar os líderes de lá a estabilizarem sua própria situação. E isso o colocou em desacordo com algumas das opiniões que ouvimos vindas de países como Israel. Falando em Israel, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, está reiterando que o exército israelense não vai deixar sua zona de segurança no sul da Síria. Brian, fique com a gente. Quero ouvir o que ele tem a dizer primeiro. Daqui, olhamos para Damasco, a uma distância de 35 quilômetros. Observamos o vale no Líbano, sobre o reduto do Hezbollah, de cima. E claro, olhamos e protegemos as comunidades das colinas de Golã e da Galileia contra as forças jihadistas que estão mais adiante. Muitas forças jihadistas que também estão dentro do regime sírio, algumas em várias organizações terroristas. De todas as direções, o objetivo deles é atacar o Estado de Israel e as FDI, que estão aqui e permanecerão aqui, e não sairão daqui, garantindo que essas coisas nunca aconteçam novamente. Essa é a grande lição do dia 7 de outubro. A Síria está basicamente condenando a chamada entrada ilegal do ministro da Defesa de Israel no sul do país, onde vimos ele fazer essas declarações. Brian, quero conversar um pouco com você sobre Israel e como você acha que Israel será impactado pela decisão dos Estados Unidos de basicamente remover a Síria da sua lista de estados terroristas. Bem, como mencionei, isso é uma aposta dos Estados Unidos, mas o risco realmente será assumido por países como Israel, que terão que conviver com isso em sua vizinhança. E, para ser bem franco, o governo israelense que está atualmente no poder é mais ou menos o mesmo governo israelense que falhou em proteger seus próprios cidadãos em 7 de outubro, há quase 3 anos. E ele fez, na minha opinião, coisas tremendas para tentar derrotar os inimigos de Israel no Líbano, em Teherã, no Irã e na Síria. Mas também, na minha opinião, tem conduzido uma política de ataques sem estratégia. Não está claro para mim qual é o objetivo final do atual governo israelense. E é realmente interessante ver que, pelo menos na questão da Síria, existe, na minha opinião, uma dissensão entre os Estados Unidos sob Donald Trump e Israel sob o governo de Netanyahu. Acho que é exatamente por isso, de uma visão que vem de Israel neste momento. Sabe, acho que a última coisa que quero te perguntar é realmente sobre Israel se recusar a se retirar, sabe, da fronteira com a Síria, daquela zona tampão. Nós sabemos que, sabe, Washington tem pressionado Israel e Síria para concordarem com algum tipo de acordo de paz. Acho que é assim que podemos chamar. Mas você acha que, sabe, a tentativa de estabelecer um acordo de segurança mais amplo com a Síria vai acabar sendo considerada impossível se Israel não estiver disposto a se retirar dessa área? Com certeza. Quero dizer, a responsabilidade número 1 de qualquer governo é proteger seus próprios cidadãos. E, novamente, as memórias de 7 de outubro e da invasão vinda de Gaza permanecem muito vivas na mente de muitos israelenses. Então, a menos que haja confiança construída entre as duas partes, Israel e Síria, e aqui está o problema com a diplomacia mercurial e performática do presidente Trump, frequentemente isso não constrói confiança entre as partes. É por isso que ele não consegue resolver a guerra da Rússia contra a Ucrânia, ou fica meio que zigue-zagueando em relação ao Irã de forma errática. Então, eu entendo porque Israel vai querer tentar manter algum tipo de zona de proteção, para tentar proteger seus cidadãos por causa da incerteza que vê na região, mas também pela incerteza que vem da política dos Estados Unidos atualmente. Certo, Brian, gostaria de te agradecer muito por estar conosco. Agora vamos passar para o nosso próximo assunto, Azerbaijão. Será que o Azerbaijão pode ser o agente improvável que está impedindo Israel e Turquia de entrarem em um confronto direto na Síria? Bem, à medida que aumentam as tensões devido à presença militar crescente da Turquia lá, o Azerbaijão está intervindo para mediar entre os dois países e evitar que suas forças entrem em conflito. Fontes israelenses dizem que o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, ajudou a estabelecer um diálogo direto entre Israel e Turquia no ano passado, incluindo um mecanismo criado para evitar erros de cálculo militar. E para nos ajudar a entender melhor essa situação, está conosco agora nossa correspondente Balir Isladini. Então, Balir, o Azerbaijão está assumindo esse papel incomum de mediador. Por que você acha que Baku está tão empenhado em evitar um confronto entre Israel e Turquia? E quão eficaz você acredita que esse canal paralelo realmente é? Bem, eles têm muitos interesses aqui, é claro, porque, antes de tudo, são um dos maiores compradores de armas israelenses, especialmente durante a guerra de Nagorno-Karabakh. E, claro, eles são os fornecedores de petróleo para Israel. Esse petróleo, na verdade, passa pela Turquia, que é o outro ator importante nessa situação. A outra parte aqui, que também é muito próxima do Azerbaijão militarmente, mas definitivamente também etnicamente, porque os azerbaijanos são turcos antes de tudo. E é por isso que é muito importante para o Azerbaijão não ver nenhum conflito entre essas duas nações, pois eles precisariam escolher um lado caso algo se intensifique
no contexto do conflito atual na Síria, se é que já podemos chamar isso de conflito. Além disso, o Azerbaijão quer ser, você sabe, um ator mais importante na região da Ásia Central. Estamos falando sobre a nação que recentemente surgiu com esse novo projeto do corredor de Zangezur, apoiado pelos Estados Unidos. E claro, eles querem desempenhar um papel importante na região em geral. Agora, quanto à eficácia de toda essa trajetória que vemos que Baku está tomando, primeiro é preciso esclarecer que isso vem junto com os Estados Unidos. Trajetória também. Mas há mais uma vantagem para Ilham Aliyev em relação à via dos Estados Unidos, que é o facto que ele não é Tom Barak, alguém em quem o lado israelense não confia, pelo menos pelo que vemos publicamente de Tom Barak. Algo com o qual Israel absolutamente não se dá bem. E é por isso que Ilham Aliyev agora é mais confiável especificamente para o lado israelense. Isso lança uma dúvida agora sobre o quanto Israel realmente confia ou vê que a via dos Estados Unidos, especialmente Tom Barak, é realmente neutro nisso. Essas controvérsias entre Turquia e Israel em geral. Olhando para frente, qual você acha que é a maior preocupação de Israel agora? É a crescente presença militar da Turquia na Síria? Ou pelo menos a tentativa de presença na Síria? A possibilidade de que um erro de cálculo entre esses dois países possa se transformar em algo muito mais sério? Bem, existe o aspecto tático disso, que é, claro, o mais, você sabe, assustador de todos. Porque se algo acontecer quando vemos uma aeronave israelense sobre a Síria, e então os militares turcos pensam que essa aeronave estava, na verdade, indo em direção ao território turco, e eles a derrubam. Isso definitivamente é uma situação da qual você não consegue diminuir a tensão. E claro, todo o confronto que poderia acontecer se Israel atacar uma instalação turca em algum momento na Síria, isso também é algo que seria muito, muito difícil de gerenciar. Agora, esse é o aspecto tático da questão, mas também existe o estratégico, que é como Israel, no futuro, enxerga a região que inclui a Síria. Se a Turquia instalar radares avançados em solo sírio, Incluindo, claro, sistema de defesa aérea, isso limita a capacidade de Israel de operar, em geral, especialmente quando estamos falando sobre a situação com o Irã, que ainda não terminou e aparentemente não vai terminar tão cedo. Então, se Israel usa o espaço aéreo sírio, aliás, usava o espaço aéreo sírio também antes da queda do regime de Assad, mas definitivamente agora eles querem aproveitar isso. Sim. Usar o espaço aéreo sírio para atacar o Irã, caso algo, é claro, aconteça no futuro.